Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é diferente de tudo que a gente tem visto aqui, de tudo que a gente tem feito por aqui. Deus, ele tem falado muito comigo nesses últimos dias, nesse mês de março. Foi literalmente o divisor de águas para tudo que Deus ele estava tratando comigo e fazendo comigo, para minha fé cristã, para minha vida profissional, pessoal. Tudo foi um grande divisor de águas. Esse vídeo ele é direcionado aos escritores de ficção cristã, mas caso você seja um leitor também, é importante que você entenda, né, sobre o que a gente vai falar aqui agora. Então, se você for um leitor, entrou nesse vídeo por curiosidade, permaneça nesse vídeo, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo também vai falar com você. E eu vim falar com vocês hoje sobre o Deus que nos direciona a adornar a vida. Antes de entrar nesse processo de escrever ficção cristã, né, de entender qual era o meu propósito nessa escrita, Deus, ele, sem que eu percebesse, foi me direcionando a adornar a vida. Eu não coloquei romantizar, porque o significado específico da palavra romantizar é você imaginar, sonhar e etc. E sim, você tem que romantizar a sua vida, mas não viver num mundo aleatório, imaginário, entende? Então eu botei adornar por esse motivo. Mas basicamente é a mesma coisa que romantizar. Enfeitar a vida, torná-la bela, torná-la agradável, torná-la única. E antes de eu começar a ter direcionamentos mais específicos de Deus, a primeira coisa que ele começou a tratar comigo foi isso, foi ver a vida com outros olhos, sabe, com bons olhos. E isso também é uma direção da Bíblia, né, tá escrito na Bíblia. Lá em Eclesiastes 8:15 vai vir escrito, né, por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da sua vida, que Deus lhe der debaixo do sol. Em Eclesiastes, também 3:12-13. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Então nós precisamos entender que, por mais que o mundo esteja o caos que ele está, ainda existem coisas boas, ainda existe esperança, ainda existe no que se apegar e glorificar a Deus e exaltar. Tipo, nossa, que incrível isso, que é dessa maneira, nossa, esse pôr do sol é incrível, é maravilhoso, é a criação de Deus, e é através desse encantamento em tudo que Deus faz que nós conseguimos nos aproximar cada vez mais dele, fazer dele o nosso grande centro, nosso grande ponto de admiração. Porque afinal, você já viu alguém amar alguém a quem ele não admira? E Deus, ele foi falando isso comigo de uma maneira tão profunda, tão, sabe, real, que isso encaminhou para outras coisas. Recentemente houve também essa discussão, né, no nosso meio literário sobre as escritas com Roth e várias outras coisas que vêm dentro da escrita, né, pautadas, questão de faixa etária, leituras mais maduras. Essa virou uma pauta na nossa comunidade. E essa pauta, por incrível que pareça, foi o que destrinchou todo esse processo de pensar na vida e pensar no processo de ser um escritor de ficção cristã. Isso me fez pensar que se Deus tivesse uma profissão, ele seria escritor. E quão lindo e quão maravilhoso é saber que Deus, ele nos direcionou, você, autor de ficção cristã, ou você, leitor de ficção cristã, mas mais pro autor, nos direcionou a essa preciosidade, a isso. Sabe, o que Deus ele nos deixou como manual de fé e prática foi um livro. A história e a vida de Jesus chegou até nós por meio de um livro. É através de um livro que pessoas conhecem a Deus, conhecem a Jesus e se relacionam com ele. Lá em João 1, do 1 ao 2, está escrito uma das melhores introduções dos evangelhos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Gente, verbo, o significado de verbo é uma palavra que também é uma ação, como por exemplo, correr, chutar, brincar, é uma palavra, mas é uma ação. Então ele, Jesus, o princípio, que era o verbo que era Deus, ele era uma palavra, ele era a palavra de Deus. Jesus era
tanto a teoria quanto a prática da palavra de Deus. É isso que João está dizendo. O Espírito Santo que inspirou homens a escreverem a Bíblia e colocarem tudo tão organizado, tudo tão amarrado. Gente, é tão lindo a maneira como isso é feito, como Deus fez isso. E é para isso que ele nos chama, sabe? É para gerar vida através das nossas histórias. É para gerar arrependimento através das nossas histórias. Às vezes, uma pessoa vai se sentir constrangida no íntimo do seu ser, porque a história de um personagem fala sobre uma trajetória de vida que é muito semelhante à que ela passou, ou talvez uma pessoa que nem se atenta à ficção cristã se arrependa dos seus pecados, porque ela foi ler um livro e esse livro falava sobre uma história e essa história tocou ela profundamente e até hoje ela carrega isso na vida dela e isso foi responsável pela conversão dessa pessoa. Nesses dias eu vi testemunhos de meninas que elas voltaram, elas conseguiram se reaproximar de Deus, elas conseguiram se conectar com Cristo de novo através da leitura de ficção cristã, através dessa quebra de um Deus tirano e totalmente soberbo e egocêntrico, que é tudo do jeito dele, é tudo na maneira dele, da forma dele que acontece, quando na verdade Deus ele é puro amor. Deus ele só quer que a gente se sinta bem em sermos nós mesmos, que é a cuja imagem e semelhança do que ele criou. E a ficção cristã, ela traz essa verdade, ela traz esse propósito de Deus, ele não é um Deus tirano. Deus, ele não é um Deus que se você errar, ele nunca mais vai olhar no seu rosto. Deus, ele é um Deus que ele, mesmo sabendo que você ia errar, ele foi, se aproximou, ele foi e esperou, ele foi e lutou como se ele não soubesse. Porque, na verdade, a gente luta muito pelas pessoas, mas a gente não sabe o que elas vão fazer. E muitas vezes, quando a gente se frustra com alguém ou com alguma coisa, a gente fala, poxa, se eu soubesse, eu não teria feito. E quantas vezes Deus sabia? Ele sabia exatamente. E mesmo assim, ele olhou pra gente e agiu como se ele não soubesse. Agiu como se fosse totalmente inesperado o seu erro, quando na verdade ele sabia desde o princípio, ele te tratou com tanto amor. Ele te tratou com tanto respeito, com tanta consideração, mesmo sabendo que você ia errar. E é isso, é esse o poder da ficção cristã nos dias de hoje. Muitas pessoas, infelizmente, elas não vão ler a Bíblia. Muitas pessoas, infelizmente, elas não vão ter o prazer de folhear as páginas da Bíblia e ver Deus e ver amor em cada uma das folhas. Mas muitas pessoas vão poder ver um livro de ficção cristã. Muitas pessoas vão poder ter acesso a uma leitura rápida de um livro rápido. E com isso eu não estou falando de maneira alguma que a ficção cristã é mais importante do que a Bíblia. De maneira nenhuma eu quero dizer isso. Eu quero dizer que do mesmo jeito que uma pessoa não visitaria uma igreja, mas visitaria uma célula, talvez uma pessoa não pegaria a Bíblia para ler, mas pegaria um livro de ficção cristã, às vezes até sem saber que pegou. E é extremamente maravilhoso saber que Deus, ele nos escolheu, ele nos chamou para escrever, para fazer aquilo que ele fez durante todos esses anos, construindo uma história maravilhosa. A Bíblia, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela produz arrependimento e o que gera isso nela, além das palavras do próprio Criador, é o Espírito Santo. Se as nossas histórias forem cheias do Espírito Santo, o que elas também não podem fazer? E a Bíblia é o centro de tudo isso. Lá em Hebreus 4:12 está escrito o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, a mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Em 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, vai falar que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus é um livro. Agora, se a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus e ela tem todas essas características maravilhosas, ela é viva. As nossas histórias também precisam ser vivas e conter o Espírito Santo de Deus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus.
Isso não vem de mim. Com certeza não. Isso vem do Espírito Santo. Ele nos escolheu. Ele te escolheu. Lá em Salmo 139, 14, 17, vai dizer o seguinte: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Deus, ele nos gerou, ele sonhou conosco e ele nos escolheu. Se você é escritor de ficção cristã, saiba que o seu propósito vai muito além de criar histórias bonitas. Vai muito além de ser famoso, ser reconhecido. Vai muito além de simplesmente ter obras expostas ou um livro físico para mostrar para sua família ou para mostrar que você venceu de alguma maneira. Os livros, eles têm um propósito avassalador. Eles têm o poder de conectar pessoas. Existem pessoas que são melhores escrevendo do que falando, porque um bom texto ele pode transmitir exatamente o que a pessoa está sentindo. Agora imagina dar lugar e dar esse espaço ao Espírito Santo de Deus, o que ele não poderia fazer na vida de outras pessoas. A sua obra, escritor, não é um entretenimento. A sua obra não é simplesmente uma válvula de escape. A sua obra é puro propósito de Deus. É direcionamento divino, é instrução, é inspiração. Tenham em mente o peso disso quando forem escrever. E quando eu digo peso, não é um fardo, algo pesado sobre vocês, mas é o puro e pleno fardo do Espírito Santo. Porque o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Eu fiz esse vídeo com o intuito de que todos entendessem aquilo que eu estou entendendo agora como escritora de ficção cristã. Que a nossa escrita tem um propósito imenso. E que se a gente sente prazer em que alguma pessoa leia os nossos livros, que elas vivam aquilo, se apeguem às histórias e vejam os personagens e se encantem com aquilo, imagina como Deus não imagina quando nós pegamos a palavra de Deus, a Bíblia, e elogiamos e passamos horas com elas e ficamos felizes e torcemos por determinadas pessoas que no passado de fato existiram. Tantas coisas maravilhosas na palavra de Deus que ele deixou disponível a nós. Tantos momentos preciosos da época que hoje podem estar na palma das nossas mãos. Então não despreze a palavra de Deus e não despreze o propósito que Deus tem para você na escrita. Essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Se vocês quiserem, depois os versículos de referência vão estar aqui na descrição. E eu agradeço muito cada pessoa que parou para ver esse vídeo e de fato ouvir e realmente dar lugar ao Espírito Santo. Obrigada de verdade.